Olha aqui, jovens. Em Eclesiastes capítulo 12, diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Se você é jovem e não passou por maus dias, espere, vai vir. Não tem como escapar dos maus dias. E cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Vai passar os anos, e você vai ver que os anos vai passar, você pensa assim: eu sou jovem, tenho 12, tenho 13, tenho 14, tenho 20. E a gente parece que quando é jovem quer que acelera. Depois, quando vai pegando a idade, quer que atrasa. Daí começa a pensar em roupas mais sexy, porque daí está ficando mais velho, quer se vestir mais jovem. Muda o comportamento. Não. Mas é por quê? Porque não tem neles contentamento. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração. Falando para os jovens. Aí eu tenho ira no meu coração. Afasta, então. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. Vai passar. É vaidade, é pura vaidade, mas vai passar. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Melhor é o jovem pobre, sabe? Muito melhor é um jovem pobre e sábio. A Bíblia diz. E remove, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Porque às vezes já tem um irmão velho e insensato. Perde para um jovem pobre e sábio. Veja que não tem idade, gente. Que não se deixa mais admoestar, não aceita conselho de jeito nenhum. Você vai quebrar a cara, jovem. Quando você não aceita conselho do pai, da mãe, do pastor, até mesmo da professora, se der um bom conselho. Tem. E às vezes briga com o professor, e a mãe ainda sem sabedoria vai lá e briga com a professora. Sem saber do que está falando. Porque fica do lado do filho e não fica às vezes do lado do colégio, vai contra o professor. Deveria saber o porquê. Tem que saber a causa. Tem gente que vai no efeito e não vai na causa. Então, tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Para você não colocar o teu mão em brasa, viu? Tem gente que coloca as mãos na brasa. Segundo os Coríntios 6, 14 ao 18, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. É casamento. Com os infiéis. Não, mas eu vou casar com ele, daí eu vou ganhar ele para Cristo. Eu vou casar com ela porque ela está fora, mas não é cristã, mas eu ganho ela para Cristo. Será? Será que você está cheia realmente do Espírito Santo mesmo? Se você tivesse cheio do Espírito Santo, você nem ia casar com ele. Ou com ela. Porque a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Ué, mas ele está falando para jovens aqui. Está falando para jovens. Ô jovens, vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei teu Deus, e eles serão meu povo. Por isso sai do meio deles,
Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Mas está um conselho para jovem aqui. Que coisa! Aí em 1 João 2, 14 ao 17 está escrito assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Está escrito aqui, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Tem gente que pensa, eu sou jovem, eu vou deixar para mim me converter mesmo, encher do Espírito Santo, quando eu ficar mais velho. Não é assim que a palavra de Deus ensina. É agora. É agora. Eu conheço um acontecimento que aconteceu com um rapaz e uma moça da mensagem. Congregava numa igreja pequena, e aonde ela congregava não tinha moço para ela casar, e ela já estava no ponto, passando já talvez, e com desejo de achar um para casar, muito cristã, por sinal. E ela encontrou um moço de boa índole, bom caráter, uma pessoa boa, família boa, mas ele não era um cristão. Ela disse para ele: eu gosto de você, você também gosta de mim. Se nós temos o amor mesmo, você vai para a igreja comigo. E ele foi. E ela disse: o dia que você batizar, eu caso com você. E ele foi indo, e foi ouvindo a mensagem, e foi gostando. E a verdade foi o seguinte: que ele aceitou, encheu-se do Espírito Santo, chegou nela e falou assim: eu não vou mais casar com você. Eu não vou. Você não sabe o que você fez para mim. Você me trouxe para a igreja, uma boa coisa, te agradeço, mas eu enxerguei que eu não posso casar com você. Porque ele viu naquela moça que aquela moça ainda não se enquadrava com a fé dele. Você imaginou um negócio desse? A moça criada na mensagem? Ele em pouco tempo se encheu do Espírito Santo e falou não, e ficou na igreja. Então, jovem, tem conselho para jovem. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, o jovem passa, e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Tito 2,6 diz: exorta semelhantemente os jovens, aconselha semelhantemente os jovens, para que sejam moderados, não é irritados. Jovens, respeite o seu lar, respeite teu pai e tua mãe. Você come do feijão que teu pai ganha, que a tua mãe ganha, é lá que você está comendo, então respeite. É lá que você tem tua cama, então respeite, para que Deus te respeite. Senão teus dias vai ser cortado, vai ser entrelaçado entre a morte. Tem Bíblia para isso, Efésios 6. Ah, mas eu não aguento a casa do meu pai e da minha mãe. Então casa, vai ter a tua casa, vai ter tua experiência.
Aí você vai ver o que é ser chefe de família, ser uma esposa. Outra coisa, tem muitos jovens fazendo errado na mensagem. Namorando erradamente. Não consulta o pastor. Faz assim, ó, do jeito que acha melhor. Aí quando quebra o nariz, daí vem correndo para o pastor. Pastor, não adianta mais, filho, já quebrou. Serve para os jovens, procura o pastor, conversa com o pastor. Pastor, eu estou pensando, se é a vontade perfeita de Deus em fulano, fulana, ciclana. O que o senhor vai me dar de conselho? É o teu pastor que vai te ajudar. Não a te casar, não é isso, pastor não casa ninguém. Quem casa é você mesmo. E preste atenção, nunca dê a tua palavra moço. Nem por brincadeira para uma moça ou a moça. Aceite um desafio de namoro, nem que seja por brincadeira. Aí eu vou casar com você, eu aceito. Você vai estar casada com aquele moço, aquela moça com aquele moço porque falou, e depois não se casa aquele moço com aquela moça, vão casar com outros, vão viver o resto da vida em adultério. Por quê? Porque o que casa não é pastor, não é Deus que te casa, é você mesmo. É a tua palavra que te casa, é o teu voto. Então seja sábio, seja sábia, quando chegar a sua idade, seu amadurecimento, para noivar, para casar, noivar, lembre desse conselho dessa noite. Lembre do conselho. Não brinque com as coisas de Deus. Quer ver o que o irmão Brana diz a respeito do voto? Para nós encerrar essa parte. É só uma lapidadinha, é só para começar. Poderia pregar só para jovens, mas não é esse o assunto. Olha aqui o que o irmão Brana diz aqui no 193, perguntas e resposta número 2. Olha bem, isso aqui serve para todos. Para aconselhar o filho, aconselhar a filha. Mamãe, tu é responsável por tua filha. Tem mãe que não é sábia, não senta com a filha, o pai não senta com o filho. E vai acontecendo as coisas, Deus dará. Não é assim. Família é para sentar e conversar e aconselhar. Depois o filho faz errado, a filha, você também tem culpa no cartório, você é cristão. Você tem ensinamento. Aí vê o filho namorando uma moça que não é da mensagem, não é da mesma fé, não tem coragem de aconselhar o filho, a filha. E depois? Depois é tarde demais. Sempre é assim. Então a nossa palavra, ela é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Quando se dá a tua palavra tem que valer. Jovem, a tua palavra também tem que valer. Aprenda desde já. A minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Como o Brana diz aqui, ó. Seguro. Eles estão casados, os jovens. Eles estão casados, posto que tome este voto. Quando eles dão o voto de casamento, eles estão... Não é quando eles vêm para o altar, não. Não é no dia de núpcias, não, que está casado. Não é... Não vai dar a palavra enquanto você não conhecer o moço. Moço, não vai dando a palavra, eu vou casar com você, prometendo e depois não cumprindo. Veja bem o que está escrito aqui. Posto que tome este voto, estão casados, tal como moço, se um moço promete a uma moça casar-se com ela,
sob sua fé, ele está obrigado para com esta moça. Ele tem responsabilidade por essa moça. Ele tem responsabilidade pela palavra dele. Ele está tanto quanto casado com ela. Pastor, mas ele não veio no altar, ele não casou, mas ele deu a palavra. O irmão Brana disse que ele já está um tanto casado com ela. E hoje em dia os moços casam e descasam e brincam, eles vão se queimar, gente. Vai ter fogo para eles. Muita fogueira. Estão pensando que casamento é brincadeira. E não é. Casamento é instituição de Deus. Não é do diabo. Mas as pessoas estão pervertendo as coisas. Ele está obrigado para com esta moça. Ele está tanto casado com ela, o único que faz a lei é dar uma carta, uma declaração de direitos. A certidão de casamento é uma declaração de direito, de posse mesmo. Mas é aqui, na terra. Para viverem juntos, para reter-lhes que sejam marido e mulher consensuais. Porém, quando um homem diz a uma moça, amor, me casarei contigo. Me casarei contigo e te tomarei por minha esposa. Me tomarás? Ele está casado. Ele e ela, se ela aceitar, ela também está casada. Teu voto é sagrado, de todos os modos. Isso é o que te casa. Pastor não tem condições de casar ninguém. Ministro não tem condições de casar ninguém. Ninguém consegue casar ninguém. Nem o juiz te casa. O juiz te dá a declaração. Teus direitos consensuais. Mas o teu voto é sagrado. De todos os modos, isso é o que te casa. Não há pregador que possa te casar, nem magistrado, ou nenhuma outra coisa. É a tua promessa a Deus e a este homem. E quando prometes, estás casado. Tem muita gente vivendo em adultério. Eu falei, Atos capítulo 16, versículo 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se é do tempo da ignorância, Deus não levou em conta. Mas uma moça, um moço, solteiro, que recebem eu quero casar com vocês. Pense para dar resposta. Eu quero casar com você. Pense para dar resposta. Moço, pense para dar tua palavra. Que depois não tem conserto. Não tem volta. Perante Deus está casado. É só Deus. Que Deus ajude os nossos jovens, nossos pais dos jovens a ter sabedoria. Eu sempre, irmãos, os meninos meus, eu sentei com eles. Uma pessoa que nunca tive coragem de sentar com os meninos, eu sentei. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, senta com os filhos e aconselha. E aconselha para o bem. E aconselha de acordo com essa palavra aqui, ó. Ou vai até o escritório e fala, pastor, estou aqui com a minha família, eu quero um conselho para esse, para esta, porque está acontecendo isso, isso e isso. Senão, depois, meus filhos, lá no dia do juízo vai pagar caro, viu? Esse é um conselho de Deus.
Não é do pastor Eliseu, é de Deus para os jovens. Olha o tanto de matéria que eu tenho para jovem aqui, ó. Tem 5 folhas que está aqui nas minhas mãos para falar sobre os jovens. Muita coisa boa. Que Deus abençoe os nossos jovens. Levante as mãos por eles, por toda a região. Tem jovens me ouvindo. Que Deus abençoe vocês. Que dê bom esposo, boa esposa. Que seja conforme a palavra do Senhor. Né? Não, mas tem jovem que está falando que seja conforme, pastor, o meu coração. Claro. É o teu coração, mas põe Deus no teu casamento. E vai dar certo. Amém?